Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós chegamos na parte agora da chave magnética de partida direta. Essa chave magnética, tá, é a forma mais simples de se partir um motor elétrico, na qual as três fases são ligadas diretamente ao motor, o que vai ocasionar um pico de corrente, tá, no momento da partida. Essa é a definição do Frank, certo? Esse pico de corrente, por muitas vezes, inviabiliza o tipo dessa partida para motores com potências elevadas, porque esse pico de corrente vai ocasionar uma queda de tensão no circuito elétrico e pode ocasionar a atuação indevida de proteção de outros circuitos, tá? Para que se tenha ideia, quando eu tenho a ligação no secundário da concessionária, essa potência está limitada para a partida direta é um motor de 7,5 cavalos. Acima disso eu tenho que utilizar outro tipo de acionamento, certo? Mas do ponto de vista elétrico, para o motor, é a melhor forma de partida, onde o motor vai receber sua tensão plena nas bobinas e vai consumir a corrente necessária, tá, para colocar o mais rápido possível seu eixo em aceleração, chegar o mais rápido possível na sua velocidade nominal, vai ter torque nominal de partida e consequentemente vai consumir um pouco mais de energia, tá? Aqui nós temos o diagrama dessa chave, tá? Onde representa os componentes elétricos para a montagem da mesma, certo? Esse diagrama eu vou explicar com o simulador, vou fazer com a simulação, tá? Vou mostrar para vocês passo a passo como é que a gente faz a montagem desse diagrama, desse esquema elétrico, e na simulação vou explicar o funcionamento da mesma. Vamos lá? Aqui, tá, eu tenho o CAD Simu, tá, já está com minha área de trabalho aqui pronta para que eu comece a fazer, certo? Inicialmente, tá, o que é que eu tenho naquele diagrama? Eu tenho as alimentações, estão aqui, ó, nesse pontinho aqui, então eu tenho as alimentações. Eu tenho três fases neutro e proteção que eu utilizo, então eu coloco aqui, ó, dei um clique, ele ficou nesse ponto, certo? O outro mouse ele está andando com o mesmo contato. Se eu der um clique em qualquer outro lugar, ele vai ficando, certo? Como eu não quero, eu vou marcar aqui em dois pontos, eu vou marcar aqui deletar ele, tá? Cliquei aqui, selecionei o meu barramento, minha linha, meu sistema elétrico, tá? Vou girar para que fique semelhante ao que estava lá na projeção, tá? Aqui eu já tinha dito que eu tenho esse menos X, tá? Esse menos X é a borneira que a gente utiliza. Como nós não utilizamos na prática a borneira, nós utilizamos conexão direta, eu vou deixar sem o X, que ela era para a gente colocar borneira 1, 2, 3 e assim por diante, indicar os bornes, tá? Aqui eu tenho o meu sistema elétrico composto por três fases, L1, L2, L3, neutro e proteção elétrica. Vou fazer como se fosse uma rede elétrica aqui, ó. Alimentações dos cabos, tá? Que eu vou pegar três fios horizontais, ou três fases horizontais. Poderia pegar de um em um e fazer aqui, só que com três eu faço mais rápido. Vou pegar aqui os três, eu puxei aqui, um tamanho relativamente bom, tá? Aqui o azul é o neutro. Vou pegar aqui, eu coloco na pontinha do terminal até onde eu quero. Vou pegar o proteção, fazer a mesma coisa, tá? Pronto, aqui eu tenho o meu sistema elétrico onde eu vou precisar fazer as conexões dos meus componentes, tá? Abaixo do sistema elétrico, a primeira coisa que eu tenho são as proteções contra curto-circuito. No caso, os fusíveis. Tem aqui, ó, fusíveis e seccionadores, tá? A gente usa fusível direto, que são esse tipo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, tá? São três fusíveis de força. Eu vou, na edição dele aqui, eu vou colocar como F1, tá? Desmarcar a visualização porque eu não uso marcação de terminais nos fusíveis, tá? Se bem que na prática tem a diferença do terminal de entrada e saída, certo? É semelhante a receptáculo. Tem a parte enrosqueável, a parte de saída, e a parte de entrada é a parte do pino central embaixo, tá? Mas ele não tem numeração. Eu vou desmarcar aqui, ó, para ficar semelhante ao que a gente tinha na animação, na projeção, certo? Após os fusíveis eu tenho os contatos principais do meu contator, que ficam aqui, ó, nessa parte, tá? Esses três contatos aqui, que é um contator trifásico.
Vou colocar aqui e já vou editar ele. Como eu chamo C de contator, tá? Eu vou colocar aqui, já vou colocar a legenda C, a tag C para ele, tá? Abaixo do contator eu tenho os contatos do meu relé térmico, tá? Contato do relé térmico está aqui, ó, nessa parte aqui, ó, onde eu tenho automáticos e disjuntores. Eu tenho aqui os contatos principais do relé térmico. O relé térmico, clico nele e coloco aqui embaixo. Normalmente eu chamo o relé térmico de RTM, tá? Pode chamar de qualquer coisa que vocês queiram. RT, F2 e assim por diante. Então eu chamo de RTM, que é relé térmico. Depois disso nós temos o motor, tá? Que tem os motores, é o primeiro motor que eu tenho, que é o motor elétrico trifásico, tá? Coloco aqui motor trifásico. Vou tirar esse M chamado de motor, tá? M seria de motor também, tá? Contator, relé térmico e motor, os três fusíveis, tá? Eu já vou fazer as conexões elétricas aqui para facilitar o andamento aqui. Eu pego esses três cabos aqui, ó. Note que eles são em desnível, tá? Ele está em desnível, porque ele pega aqui, ó, dessa primeira fase aqui da L3, ó, e vai puxando as outras, ó, sem problema algum. Tem só um pequeno detalhe: como eu puxo a alimentação do cabo para o componente, ele não faz a conexão elétrica, ou seja, essa bolinha aqui, ó, eu tenho que colocar que é a conexão elétrica. Sem ela seria como se eu tivesse um condutor sem ter emenda, tá? Aí vou pegar aqui os três. Isso não acontece quando eu puxo do componente para a rede, tá? Peguei aqui as três fases aqui, ó. Note que eu estou fazendo só de um lado, ele está fazendo os outros. Aqui vocês vão ver a diferença que quando eu puxo aqui, ó, do terminal PE para o condutor PE, ó, ele já faz a emenda de cara. Ele identifica que eu estou emendando o terminal para o condutor. Quando eu pego do condutor para o terminal, ele não identifica, não faz logo a emenda, porque ele não está identificando para onde eu estou indo, certo? Aqui eu fiz o circuito de força. Agora eu tenho um circuito de comando, tá? O circuito de comando, por sua vez, precisa de um fusível, certo? Vou colocar aqui o fusível. Já vou editando o mesmo, tá? Aqui, vou até deixar mais distante um pouco, que eu vou utilizar essa chave para fazer a atividade 2, tá? Ou atividade dessa chave, certo? Fusível. Depois do fusível eu tenho contato de botoeira NF, normalmente fechado. Depois eu tenho contato de botoeira NA. Tenho um selo, contato de selo aqui, tá? Tenho uma bobina do meu contator aqui. Tenho um contato do relé térmico. Contato do térmico, cadê? Aqui. E falta só edição, tá? Aqui, BD, botão ou botoeira desliga. Numeração 1 e 2. Aqui BL, botão ou botoeira liga. Numeração 3 e 4. Aqui o contato de selo do meu contator, que eu chamo ele de C, tá? A bobina do meu contator tem que ser C. E aqui o contato fechado do meu RTM, relé térmico, tá? Agora eu vou fazer simplesmente as conexões elétricas. Fase, ó, sempre que eu tenho isso aqui, eu devo sair do meu dispositivo um passo para cima, tá? E vim para lateral. Aí depois eu desço aqui e vou até o ponto que eu quero que seja conectado, tá? Sempre eu devo sair desta forma, tá? Aqui, ó, um passo para cima e aqui eu vou puxar para a esquerda. Aqui é do mesmo jeito, um passo para baixo e eu vou puxar para a esquerda. Aqui eu já vou colocar a parte do neutro,
colocar por aqui. Foi feita a conexão, tá? Aqui eu tô com o meu circuito de força, que é essa parte aqui, tá? E o meu circuito de comando montado aqui. Nessa versão do programa, tá? Eu tenho a opção de colocar botoeiras que simulam botoeiras reais, tá? Os botões mesmo. Eu vou editar aqui, ó. Vou deixar essa aqui como sendo a vermelha, tá? Que seria o BL, tá? E essa aqui eu vou deixar como cinza, sendo o BD, tá? Ou seja, são esses botões aqui que eu tenho aqui no meu simulador. Eu tenho ele aqui tipo como se fosse real, tá? Botão para pressionar ele, certo? Isso aqui é opcional. O sistema funciona dessa forma aqui. O diagrama, o circuito é dessa forma aqui. Aqui é mais tendo mais para animação, tá? Aqui quando eu coloco aqui para simular, tá? Toda a parte aqui, ó, que fica meio marrom é onde eu tenho fase, onde fica azul é onde eu tenho neutro. Note que eu tenho colocado aqui a cor do condutor marrom, tá? Mas como ele está sendo alimentado com o neutro, ele muda de cor. E aqui o PE, proteção elétrica, ele fica tracejado de verde, certo? Como é que se dá o funcionamento dessa chave? O objetivo dessa chave é fechar e abrir esse contator, tá? Fechando e abrindo em situações normais e em caso de atuação da proteção que nós vamos simular já já, tá? Em situação normal, o meu motor está parado, eu vou ligar. Para ligar, eu pressiono essa botoeira aqui, ó, BL. Quando eu pressiono BL, eu fecho o caminho aqui, ó, para a passagem da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica chega aqui, eu tiver tensão no terminal A1, pela diferença de potencial entre A1 e A2, vai circular uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica vai circular pela bobina. Corrente elétrica circulando por uma bobina, criar-se-á um campo magnético, tá? Esse campo magnético, ele está em uma base ferromagnética, vai virar um eletroímã. Esse eletroímã, por sua vez, tem força de atração, ou seja, vai atrair uma outra parte de ferro magnético que tem, que nessa parte de ferro magnético estão presos os contatos móveis do contator. Quando eu movimento esses contatos, quando eu alimento e movimento isso para baixo, ele vai comutar os contatos, ou seja, se eu alimento a bobina de C, tudo que tiver C vai mudar de estado. No caso aqui, esse contato de selo, que ele serve para garantir a alimentação da bobina, porque quando eu tiro o dedo da botoeira aqui, ela volta para o seu estado normal, que é aberto, tá? E também vai fechar aqui os contatos principais, que é onde vai alimentar o meu motor, e ele vai começar a funcionar de forma adequada, certo? Vamos lá. Quando eu pressiono aqui BL, ó, fecha o caminho para a corrente elétrica, para a passagem da corrente elétrica. Alimento essa bobina, ela fica cinza, tá? Quando eu alimento a bobina, os contatos auxiliares, esse contato aqui auxiliar de selos Na, vai fechar. Para quê? Porque quando eu tiro o dedo da botoeira, ele volta, ele abre aqui, ó, ele tem que ter um caminho paralelo para garantir a alimentação dessa bobina, certo? E também, por sua vez, fechou aqui, ó, os contatos principais do meu contator, onde ele vai alimentar o meu motor, ele vai ficar funcionando até que eu desligue. Para parar o meu sistema, basta pressionar aqui, ó, BD. Quando eu pressiono BD, eu abro o caminho para passagem da corrente elétrica, ou seja, eu não desligo aqui, eu desligo aqui indiretamente. O que é que eu desligo quando pressiono BD? A tensão, eu desligo a bobina que estava sendo alimentada aqui, eu tiro, interrompo a passagem da corrente dessa bobina aqui. Quando eu faço isso, eu tiro a alimentação dela, ou seja, aquela força magnética, aquele eletroímã cessa, para de ter aquela força de atração. Quando o eletroímã para de ter a sua força de atração, o meu contator, por força de uma mola, tá, que ele tem uma mola interna, vai voltar para o seu estado normal. Qual é o estado normal dele? Em repouso, aberto. Tá? Ou seja, ele abre esse contato aqui 13 e 14, que é o contato auxiliar Na, e abre os contatos principais aqui, ó. Ou seja, desligando o meu motor, interrompendo a passagem da corrente elétrica que estava alimentando o meu motor, tá? Esse é o funcionamento dessa chave. Se eu quiser visualizar aqui, ó, pressionando aqui, pressionando aqui BL, tá?
ele vai ligar aqui a mesma coisa. Quando eu pressiono o BD, ele vai desligar. É como se eu estivesse pressionando lá na... Deixa eu só distanciar aqui um pouquinho, que como ela fica esse retângulo marcado aqui, eu pressionando aqui, ela pega ainda essa parte do BD, como se ele identificasse eu pressionando as duas botões ao mesmo tempo. Aí não liga, tá? Aqui, ó, BL, fecha BL, BD, abre o meu sistema, tá? A mesma coisa que se eu tivesse pressionando aqui no meu circuito, tá? Vamos lá, deixar o sistema funcionando aqui. Eu disse que o contator tem a função de interromper a passagem da corrente elétrica em situações normais, ligar e desligar em situações normais e em problemas também. No caso aqui, um problema que acontece, uma sobrecarga. Sobrecarga, quem identifica a sobrecarga é o relé térmico, tá? Ou seja, é uma corrente acima da que está ajustada para ele, certo? Aí ele identifica aqui, ó, as partes das lâminas bimetálicas ficam no circuito principal, o circuito de força, tá? O problema vai ser aqui, ó, vou clicar aqui simulando um defeito, ó, cliquei aqui simulando um defeito, uma sobrecarga, tá? Ele abre o contato auxiliar. Quando ele abre o contato auxiliar, ele tira a alimentação da bobina, tirando a alimentação da bobina, vai abrir o meu contato principal aqui do contator, interrompendo a alimentação e desligando o motor elétrico. Vou rearmar ele aqui, tá? Voltar ao funcionamento normal. Uma outra coisa, teve um curto-circuito aqui, queimou esse fusível, ele vai interromper a alimentação da bobina e consequentemente vai desligar o meu motor, tá? Substituindo o fusível queimado, ligo novamente aqui e pode ter um curto-circuito, aí vai abrir o fusível, um ou mais, tá? E ele vai tem que ter alguma proteção para que ele atue aqui e desligue o meu sistema, tá? Esse aqui é o funcionamento, tá, do contator em defeitos, tá? Possíveis defeitos, ok? Essa aqui é bem simples, é a chave mais fácil que a gente tem, tá? É a partida mais simples, que é uma partida direta. Ou seja, eu uso poucos componentes, mas eu posso agregar alguma coisa a ela. Nós vamos ver na atividade o que é que eu posso agregar, beleza?